Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Já estamos aí na primeira semana do PET 6. Esse é o vídeo de explicação do texto do conteúdo. Sou o seu professor Rafael, professor de Geografia. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com algum colega aí, tudo bem? Bora lá? Hoje estaremos falando sobre agricultura e pecuária, tudo bem? Essa agricultura e pecuária estaremos vendo em três continentes diferentes. O primeiro será o continente europeu, depois estaremos passando para o continente asiático e por último o continente oceânico. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, né? A agricultura e pecuária no continente europeu. A economia europeia, o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação nos processos nos permitem a otimização de recursos, levando à redução do número de trabalhadores no campo e a um elevado índice de produtividade. Então, sabemos do nível de desenvolvimento europeu. Né? Sabemos também que a Europa utiliza muita tecnologia no plantio, tá? Essa tecnologia ela está inserida em todas as partes ali, tá? Por exemplo, na agricultura a gente observa isso no maquinário, tratores, plantadeiras, colhedeiras, né? Tudo enquanto é tipo de maquinários. Nas sementes também existe muita tecnologia. Não sei se você sabe disso, mas as sementes de hoje, elas são geneticamente modificadas para que aumentem a produtividade, o número de grãos, para que elas comecem a produzir mais cedo, uma série de fatores. Tudo bem? Então, tudo isso deve ser levado em conta. E aí, a mão de obra tem sido cada vez menos utilizada e mais especializada. Como assim? Se antigamente trabalhava 100 pessoas em uma fazenda, hoje trabalha-se nessa mesma fazenda 5, 6 pessoas, só que essas 5, 6 pessoas têm muito conhecimento em mecânica, em tecnologia, em computação, em vários outros aspectos. Tudo bem? Continuando. A agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização dos seus processos. A maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente. Então, quase tudo que se produz na Europa se consome na Europa mesmo, tá bom? De acordo com as condições climáticas, ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agropecuários. Os países do sul dispõem do maior número de horas ao sol e são os maiores fornecedores de frutas e hortaliças, enquanto os países do norte são maiores produtores de cereais e leite. Então, quando você lembra do mapa mundi, lembra aí tanto da Europa quanto da Ásia, você deve lembrar que a parte do norte, tanto da Europa quanto da Ásia, fica muito próximo ao Polo Norte. Então, 9 meses por ano em alguma dessas regiões, o solo congela e não se produz nada, não tem como produzir nada. Então, eles têm que ali se adequar a esse tipo de coisa, tudo bem? Essa especialização regional é facilitada boa parte pela boa rede comercial existente entre eles, posto que os produtores agrícolas europeus recebem subsídios da União Europeia por meio da Política Agrícola Comum. O que é isso? Política Agrícola Comum. É como se os produtores rurais todos tivessem uma associação em que o governo tomasse conta. E além do governo meio que auxiliar eles ali, o governo ainda meio que paga uma mensalidade, né? Paga um salário mensal para eles ali, para que eles continuem ali na roça, continuem ali na fazenda, na zona rural, produzindo. Tá? Então eles recebem através da produção deles e recebem um subsídio, uma ajuda do governo ainda, entendeu? Esse subsídio pode ser em dinheiro e pode ser também através de diminuir a quantidade de impostos, uma série de outras coisas, tudo bem? No norte do continente, a pecuária bovina recebe destaque com a produção intensiva para atender a demanda de carne e produção de leite para a população. Né?
A pesca também é muito importante para a economia europeia. Essa atividade destaca-se Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Agora bora lá, continente asiático. Agora nós vamos ver, pessoal, que o tipo de plantação lá, o jeito que se planta na Ásia é diferente. Lá na Europa, a gente viu que tinha muito emprego de tecnologia, de técnicas, a mão de obra era pouca, né? Porque a utilização de máquinas era grande. Só que agora no continente europeu, no continente asiático, eles utilizam muito o emprego da agricultura de jardinagem. Parece estranho falar esse nome, mas quando fala jardinagem, você lembra de o quê? Lembra uma pessoa ali agachadinha, né, mexendo, cuidando das plantas, e esse é o estilo mesmo de cultivo do continente asiático, tá? Eles utilizam grande quantidade de pessoas, tá? Principalmente também devido ao seu relevo, o relevo do terreno lá, que é muito acidentado e impróprio para máquinas, tá? E aí utilizam muitas pessoas e conseguem produzir agricultura familiar, que é para a própria sobrevivência da família, como também para poder revender, tá? Vamos ver? Grande parte da população asiática se concentra em áreas rurais. Então isso aqui já é bem diferente da gente. Aqui no Brasil, por exemplo, 85% da população vive nas cidades, zona urbana. Mas na Ásia, e lembrando que a Ásia é a parte do planeta em que tem 60% da população mundial. 60% da população mundial está na Ásia. E essa população, grande parte dela mora em área rural. Então, aí você já para pensar, né? E suas atividades estão voltadas para o setor primário. O que é o setor primário da economia? O setor primário é a agricultura, é pecuária e os extrativismo, que é extrativismo animal, vegetal e mineral. Tudo bem? A agropecuária e a exploração dos recursos naturais são atividades fundamentais, sobretudo para os países em desenvolvimento no continente. A agricultura praticada na Ásia varia em termos do tipo de cultura, do nível de tecnologia empregada e do destino da produção. Em geral, as atividades agrícolas no continente asiático são realizadas com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar. A produção é destinada basicamente ao consumo interno. Vários povos praticam a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? Para o consumo da família. Porém, esses países, como Israel e Japão, já empregam técnicas modernas com alta produtividade. A agricultura de subsistência, galera, é aquela agricultura em que a própria família, lembrando que uma família mora ali em uma fazenda, então a própria família vai plantar, vai cultivar, vai colher, e o que eles colhem normalmente é para o próprio sustento. Tá? Aí o excedente, o que sobra ali, o que está passando um pouco, eles não vão comer, é que normalmente eles acabam trocando em outras mercadorias ou vendendo em feiras, alguma coisinha assim, tá? Em áreas tropicais, né, são muito comuns plantations. Plantations, pessoal, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Isso aqui é originário dos Estados Unidos, esses plantations, e é muito parecido com o Brasil. Utiliza muitos maquinários, trator, plantadeira, colhedeira, né, para poder plantar as coisas. Só que diferente do Brasil, lá eles pegam grandes regiões, por exemplo, quase do tamanho do estado aí de Minas Gerais, por exemplo, e essa região inteira vai plantar um único tipo de cultura ali. Vai ser uma monocultura. É como se todo mundo resolvesse plantar soja. Mas por que todo mundo junto vai plantar a mesma coisa? Porque com isso eles ganham muito dinheiro, né? Na hora da compra da semente, já que é muita gente comprando, sai mais barato. Na hora que, depois que plantou, nem todo mundo precisa ter os maquinários agrícolas, já que todo mundo plantou a mesma coisa, eles se organizam como tipo sindicatos, como
um trabalho em grupo ali e dividem os maquinários. Então, até os pequenos agricultores conseguem, né, ter ali os maquinários para poder plantar, para poder colher, tá? Quando vai comprar os defensivos agrícolas, também compram mais barato. E quando esse cultivo está pronto, que já colhem e vão vender, eles conseguem vender por um preço melhor, porque a quantidade que eles vão vender é muito grande, tá? Então, todo mundo acaba ganhando com isso. Então, isso que é o cultivo de plantations, tá? Continuando aqui. Propriedades agrícolas cuja produção é voltada para exportação. E por quê? Porque se produz muito em grande quantidade, tá? Resquício do colonialismo europeu, nessas propriedades agrícolas, monoculturas são cultivados produtos tropicais, como café, tabaco, algodão, frutas, chá, cana-de-açúcar, entre outros. Então, é o que eu falei para vocês. Nesses plantations, eles praticam a monocultura, tá? Só porque aqui eles plantam como principais coisas o café, tabaco, algodão, entre outras coisas. A risicultura, quero ver quem está lembrando o que é isso agora, hein? A risicultura ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. A China e a Índia são os dois maiores produtores mundiais de arroz. Então, a risicultura é a produção, é o plantio de arroz, tá? Seguidos por Bangladesh e Vietnã. Os cereais são plantados em regiões setentrionais, como Cazaquistão, Uzbequistão e Rússia. A pecuária na Ásia é praticada principalmente de forma extensiva e a maior parte da produção é voltada para a subsistência. Os principais rebanhos são bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Esse tipo de atividade é realizada em amplas extensões de terra na Ásia Central, Oriente Médio e áreas com vegetação de baixo porte, utilizadas como pastagem, tá? Pessoal, então só lembrando aí vocês aí que a Ásia é o local do planeta onde se agrega 60% da população mundial, é o continente com o maior número de pessoas do planeta, tudo bem? E ali nós temos uma das maiores variações religiosas do mundo, tá? Dentre elas, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo aqui? O que a religião poderia ter a ver com agricultura e pecuária? Tudo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando da Ásia, a gente tem que lembrar que lá na Índia, né? A gente lembrando aqui da Índia, né? A Índia é um país que tem diversos tipos de religiões ali dentro, mas uma das mais predominantes ali dentro, né, seria o hinduísmo. O que é o hinduísmo? É a adoração aos animais e a seres naturais, né? Então lá na Índia um desses exemplos seria a vaca, né? A vaca, não sei se vocês sabem, a Índia, lá a vaca é sagrada e o maior rebanho bovino do planeta está concentrado na Índia. Só porque a vaca lá eles não matam a vaca, né? Não usufruem dos derivados ali da vaca ali, do leite, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho ali da Índia, que tem o maior rebanho bovino, porém não se comercializa lá. Depois disso, o maior rebanho do mundo está no Brasil, só que aqui a gente já comercializa, né? E agora a gente vai falar dessa prática da agricultura e pecuária na Oceania. A agricultura praticada predominantemente em grandes propriedades é mecanizada, então aqui já está lembrando um pouquinho como que ela é parecido com o da Europa, né? E utiliza técnicas modernas de plantio e cultivo. As principais áreas agrícolas concentram na região do leste, sudeste e sudoeste da Austrália, onde os climas úmidos e solos férteis são mais favoráveis para o cultivo de cereais, né? Cana-de-açúcar, uva, banana, entre outros. Então, esses aqui que falou aqui na Austrália são os locais mais propícios, lembrando que grande parte da Austrália nós encontramos ali um deserto também, um local semiárido que não é próprio para o plantio, tá? A pecuária praticada, sobretudo nas áreas de clima semiárido, destacam-se os rebanhos ovinos, caprinos, bovinos,
que garantem à Austrália uma grande produção de lã, pele e carne. Em 2016, o país esteve entre os 3 maiores exportadores de carne bovina e ovina no ranking mundial. Então, a gente viu falar um pouquinho de cada coisa aqui. A gente pôde observar um pouco as diferenças e as semelhanças. Tudo bem? A gente viu que lá na Ásia as coisas tudo é um pouco diferente do resto do planeta, tá? Mas, né, deu para a gente ter uma noção geral das coisas aí. Espero que você tenha entendido, tudo bem?